Corinthians contra o mundo. Essa não é uma frase de efeito. É uma forma de existir. Desde que nasceu, o Corinthians nunca foi apenas um clube de futebol. Ele foi um incômodo, um ruído fora do padrão. Um corpo estranho dentro de um sistema que sempre tentou decidir quem podia mandar, quem podia vencer e quem deveria apenas aceitar. O Corinthians nasceu do povo, cresceu com o povo e, por isso mesmo, passou a ser visto como uma ameaça. Não só no Brasil, mas fora dele. Quando o Corinthians cruza fronteiras, ele não leva só um time. Leva uma identidade. Leva uma torcida que canta como se estivesse em Itaquera, mesmo a milhares de quilômetros de casa. Leva uma história de enfrentamento que não pede licença. É por isso que, em qualquer lugar do mundo, o Corinthians nunca é neutro. Ou provoca admiração, ou desperta rejeição. E muitas vezes, os dois ao mesmo tempo. A ideia de Corinthians contra o mundo se fortalece porque o clube sempre carregou esse espírito de confronto. Não contra um adversário específico, mas contra qualquer estrutura que tente diminuí-lo. Isso se reflete nos jogos internacionais, nas rivalidades fora do Brasil e na forma como o Corinthians é percebido por torcidas estrangeiras. Para muitos, o Corinthians representa resistência. Para outros, afronta. Para quase todos, intensidade. Na América do Sul, esse sentimento se tornou ainda mais evidente. A Libertadores não foi apenas um torneio para o Corinthians. Foi um campo de batalha simbólico. Durante anos, diziam que o Corinthians não tinha cara de Libertadores, que faltava malícia, que faltava tradição continental. O que ninguém entendia é que o Corinthians não se molda a expectativas externas. Ele cria as próprias. Quando enfrentou os gigantes sul-americanos, o Corinthians não entrou como figurante. Entrou como desafio. Cada confronto carregava algo além do futebol. Era Brasil contra Argentina. Era povo contra elite. Era arquibancada contra arquibancada. River Plate, Boca Juniors, times que se viam como donos da mística continental, passaram a enxergar no Corinthians um espelho incômodo. Clubes populares, torcidas fanáticas, identidades que não pedem permissão. Esses confrontos nunca foram apenas táticos, foram culturais. Enquanto muitos clubes jogavam Libertadores como estratégia, o Corinthians jogava como sobrevivência. Cada dividida parecia pessoal, cada gol parecia um manifesto. E isso foi criando uma imagem internacional. Enfrentar o Corinthians nunca é simples, nunca é leve, nunca é apenas mais um jogo. E então veio o momento em que o Corinthians cruzou o oceano e encarou a Europa. Ali, o contra o mundo ganhou forma concreta. No Mundial de Clubes, o discurso era claro. O favorito era europeu. Sempre é. O orçamento maior, a liga mais rica, os melhores jogadores. Mas o futebol não se resolve apenas no papel. Ele se resolve na alma. E nisso, poucos clubes no mundo conseguem competir com o Corinthians. Quando o Corinthians enfrentou o Chelsea, não foi apenas um jogo entre clubes. Foi um choque de realidades. De um lado, um time bilionário, construído com dinheiro e projeção global. Do outro, um clube movido por identidade, suor e uma torcida que transformou o estádio em território hostil. Ali, o mundo assistiu a algo que não se explica por estatística. O Corinthians não pediu respeito. Tomou. Aquela vitória não criou uma rivalidade formal com clubes europeus, mas mudou a percepção. A partir dali, o Corinthians passou a ser visto como um símbolo de resistência sul-americana. Um clube capaz de desafiar a lógica do mercado. Capaz de vencer mesmo quando tudo aponta o contrário. Isso incomoda. E o incômodo gera rivalidade. Mesmo em amistosos internacionais, o clima nunca é de exibição. Quando o Corinthians entra em campo fora do Brasil, a partida ganha outro peso. Torcidas europeias, asiáticas ou americanas percebem rápido. O Corinthians não trata jogo como vitrine. Trata como afirmação. E isso cria tensão, cria disputa, cria história. Essa postura também se reflete fora das quatro linhas. A torcida do Corinthians é uma das poucas do mundo que se impõe globalmente. Onde o time joga, a fiel aparece, canta em português, sem adaptação. Não tenta agradar, não tenta se misturar, se faz ouvir. Isso cria atritos, provoca respostas, gera confrontos simbólicos com outras torcidas. E mais uma vez, o Corinthians não foge disso. Ele abraça.
O que move essas rivalidades internacionais não é ódio gratuito, é identidade. O Corinthians representa um futebol que não se rende facilmente ao glamour. Representa um clube que carrega cicatrizes e orgulho ao mesmo tempo. Para muitos torcedores ao redor do mundo, isso é inspirador. Para outros, é provocador. Mas para ninguém é indiferente. O Corinthians também desafia o mundo quando insiste em ser ele mesmo, em não suavizar sua história, em não esconder suas contradições, em assumir sua postura de enfrentamento. Enquanto muitos clubes buscam ser marcas globais polidas, o Corinthians continua sendo um clube visceral. E isso, no cenário internacional, cria uma rivalidade silenciosa com o próprio modelo moderno de futebol. No fundo, Corinthians contra o mundo não significa que o mundo inteiro é inimigo. Significa que o Corinthians nunca se coloca como submisso. Ele entra em qualquer confronto disposto a bater de frente. Seja contra um gigante argentino, um campeão europeu ou uma narrativa pronta que diga que ele não deveria estar ali. Essa é a razão pela qual o Corinthians segue sendo observado, comentado, provocado e respeitado fora do Brasil. Porque ele não se adapta ao mundo. Ele obriga o mundo a lidar com ele. E enquanto existir essa postura, essa torcida e essa identidade, sempre que o Corinthians cruzar fronteiras, a sensação será a mesma. Não é apenas um jogo. Não é apenas futebol. É o Corinthians lembrando ao mundo que alguns clubes não nasceram para agradar, nasceram para enfrentar.